Gravando quer dizer que todo mundo tem que falar coisa séria agora, é isso? Não. Falar o que você tiver com vontade. Naquela hora você fez a dancinha porque não tinha TikTok, então risco de TikTok. Pessoal, só um minutinho. Vamos desligar o microfone, por favor, gente? Não, tipo assim. Pessoal, microfone, por favor. Os microfones ligados. Obrigada. Vamos lá, Marcela. Gente, tem gente mais. Você vai ter que desligar lá. A Lu tá na conversa pra gente. Vou desligar para ela. Pronto. Taca fogo. O Breno tá super sofisticado. Gostei, Breno. Não sei quem é, mas a gente vai arrumar um lança-chama. Prontinho, Marcelo, vamos lá. Fica aí de indicação também para. Cadê? Pra esse é leitura. muito legal. Bacana demais. Tá. Eu acho que aqui tem Bacana todas as demais. explicações sobre o tema. Eu estava lembrando também quando a gente começou a trabalhar lá em Santos, né, Denise? Que era Uhum. o ápice da questão de que a gente tinha que começar a tratar a AIDS de maneira... Estavam durando mais tempo os pacientes e a gente tinha atendimento em hospitais dias, né? E era muito... primeiro, quando a gente começa a trabalhar, as pessoas morriam muito rápido, né? Sim. Está começando a ter o coquetel, né? Começava a morrer muito rápido. A gente está falando isso mais ou menos 1995, 1996, né? Isso. Eu fiz estágio no Guilherme Álvaro, né? Isso, que era fazia lá no fisiologia, né? Só que era isolamento. Na verdade, fisiologia era junto, né? Sim. Não tinha ainda essa Foi coisa. a primeira vez que a psiquiatria lá deixou de ser problema. Eu trabalhava na psiquiatria, a Denise fazia lá na Infecto. Então aí o pessoal da Infecto virou o demônio dentro do Guilherme Álvaro. E eu morava numa casa parede com parede de um dos muros do Guilherme Álvaro. A chance das pessoas na época da tuberculose, do hospício e mesmo da AIDS de pularem o muro pela minha casa para fugir era gigantesca, tá? Quando aparecia lá uns aventais largados, umas pessoas peladas, né? Acho que foi daí a ideia de fazer psicologia. Eu não tinha pensado. Também tô achando, Marcelo. Agora eu captei. Mas, assim, naquela época, a gente não sabia como falar do paciente soro positivo e começa uma ideia de chamar a pessoa de aidética, né? E aí, logo, então, tinha um período em que falar que a pessoa era aidética era normal, né? E passa mais ou menos uns 3 anos, a gente está falando mais ou menos 98, a gente começa a falar que a pessoa era portadora do vírus HIV. A gente não usava mais o termo e corrigia quem tivesse chamando, só que o termo tinha se popularizado. Então, o politicamente correto, ele vai por essa ideia, muitas vezes, não que não esteja correto para essa história da AIDS, mas assim, ele vai para a ideia que se eu mudar as palavras, se eu parar de usar certas palavras, eu transformo o problema. Então, isso é a maior viagem que tem, mais ainda falando de brasileiro. Tá? O brasileiro gosta de rir por trás. Ele liga para a tia fofoqueira, que está aí em Divinópolis, em algum lugar, né, Denise? Estou brincando. Falando tia, eu lembrei da sua mãe, mas não. Não, falou tia, eu lembrei da sua mãe. Não, imagina. Mas que vai ligar e vai falar as mesmas coisas de qualquer maneira, né? E começa uma censura, né? Ela vem da esquerda americana com essa ideia, né? Que tem a ver com a discussão também da questão do racismo nos Estados Unidos, que a gente está vendo agora, tendo várias explosões, e ela trafega depois, onde as pessoas começam a entender que existem produtos para poder começar a vender. Quais são os produtos básicos, por exemplo? Primeiro, eu quero produtos que ajudem as pessoas que plantam café de maneira artesanal. Eu quero produtos que ajudem os índios que pegam cupuaçu de maneira artesanal, né? E lutando contra a sociedade de massa, que é uma falácia, de uma loucura, como se alface produzido naturalmente desse para durar o tempo todo de transportar e chegar em qualquer polo do mundo e todo mundo se alimentar, né? Entendendo que alimentação, para ter acesso, né, eu preciso ter alguma contenção química, né, de defensores para que eu tenha durabilidade ou alguma mutação genética
né, para que essas coisas possam durar e possam ser transportadas para lugares que não produzem, né? Então começou um certo contos de fada, onde se você pedir para a pessoa explicar como é que ela vai resolver, ela tem solução para o mundo vai ficar melhor a partir da opinião dela. Mas se você apertar, ela percebe que parou no jardim da infância a explicação dela, não vai até a 4ª série, parou ali, né? Bom, então tá bom. Então como é que vai ter... E é aquela coisa, né? Ele quer um alface natural, mas ele aceita comer o alface meio plástico do McDonald's. Aquele dia é um dia de perdão, tá? Ele não vai comungar e não vai fazer a... Como é que é o nome? Quando vai confessar, fazer a confissão com o padre. Confissão, ele está de boa, né? Então, essas discussões, como é que elas chegam no consultório? Elas chegam com pessoas passando mal, porque elas não conseguem, né, atingir, de certa forma, ou paz, porque elas estão toda hora brigando com todo mundo, tentando lutar, né? Ou porque elas estão completamente irritadas, tentando, de qualquer maneira, convencer outras pessoas, né? Ou pessoas que acabam tendo um certo negacionismo, que é o que a gente está também vendo hoje com a discussão de a política do cancelamento das pessoas, que está sendo discutido agora pra caramba na internet. Lembrando um pouco, talvez, de uma coisa em psicologia que muitos, talvez, aí em Minas não discutam. A Adriana sabe que eu sou quase um pregador, né, da escola da Karen Horney. A Karen Horney foi uma das primeiras feministas. Ela briga com o Freud com relação, quando o Freud fala que a mulher tem inveja do pênis. Ela fala, para de palhaçada, a gente é autossuficiente, vocês que precisam da gente, né? Aí o Freud ficou pé da vida, mandou queimar o filme dela, até expulsou da sociedade de psicanálise, porque o Freud ele tinha um Big Brother, né? Conforme alguém ia contra ele, ele botava no paredão e expulsava, né? O primeiro foi o Adler, tá? Depois as psicanalistas daqui a pouco se manifestam aqui, ó. Que aí o Jung deu aquela crise histérica, ele desmaiou lá no colo do Jung, ele nem queria ir para os Estados Unidos, rolou um clima, mas o Jung não beijou, o Jung só pegava as pacientes. Ele não estava interessado no Freud, o Freud não estava na lista. E aí depois vai o Reich, vai o Otto Henk, vai assim por diante. Mas a Karen Horney, né, na Segunda Guerra Mundial, quando o Freud vai para a Inglaterra, a Karen Horney, que já era uma mulher separada com 3 filhos, vai para os Estados Unidos. Ela já estava fora do, né, vamos dizer assim, do panteão das mulheres legais. Ela tinha feito medicina, estava separada e estava cuidando dos filhos, né? O Horney vem do marido dela. Quando ela está nos Estados Unidos, ela começa a pensar um novo tipo de terapia, mais ou menos como o Reich pensava, que tinha que ter um método para fazer a psicanálise, que foi a expulsão do Reich, foi isso. E ela escreve um livro, quase no final, antes de morrer, da vida dela, chamado Neurose e Desenvolvimento Humano. E lá ela cria um método sistemático de como que você enfrenta a neurose como se fosse um transtorno de personalidade. E ela fala que todo mundo nasce com uma ansiedade básica. Então, eu nasci no mundo, estou jogado lá, uma noção até filosófica. Eu não tenho manual de instrução, não tem bula. Eu não sei se a minha noção de organização é tão boa quanto a da Denise, ou vice-versa. E aí as pessoas começam, desde criança, a se organizar de 3 formas. Ou me aproximando das pessoas, onde eu coloco a minha felicidade no colo do outro, para ser satisfeito. Então, eu fico deprimido ou ansioso se eu estou contentando ou não as pessoas. Ou me opor às pessoas, que as pessoas têm que se comportar do jeito que eu acho que deveria, se elas têm que ser execradas, queimadas em praça pública, né? Então, eu acho que todo mundo tem uma maneira certa de se comportar. São pessoas mais raivosas, mais intolerantes, mais mandonas. E, por último, pessoas que se afastam, né, das pessoas. São pessoas que toleram menos desprazer. Se você me oferecer qualquer coisa que não seja prazerosa, eu estou em qualquer lugar, tá? Menos o seu lado. Então, são pessoas com baixa tolerância à frustração, que se esquivam, né? Procrastinadoras, o típico estudante de psicologia, aquele que enrola e entrega o trabalho de última hora, porque ele acha que tem que escrever as obras completas do Freud. Não sei se você conhece, né, Denise? Esse pessoal para entregar trabalho de psicologia. Não, quase nada. Então, essas 3 posições básicas para Karen Horney vão virar neurose, porque a neurose é um jogo social para ela. A partir do momento que eu mantenho isso até a vida adulta, eu fico tentando, né, porque o vínculo sempre é um problema entre os seres humanos. A gente nasce, a gente demora para maturar, 36 a 42 semanas. A gente vai precisar dos cuidados para poder sobreviver. A gente, de mamífero, a gente é bem ruinzinho, tá? O cavalo já fica em pé, já está ok, né? O gatinho já dá uma mordida na teta da mãe, já está apto para comer e não vai mamar mais. A gente não. Tem gente que fica até os 47 anos em casa, né? Leva o namorado para casa, ou leva a namorada, né?
pede o carro emprestado para levar a namorada de volta em casa e assim vai. Até porque também a gente está num país ruim que também a independência financeira só piora. Então, essas pessoas que vão se indispor, de certa forma, também com marketing essencial, vão dentro dessas posições. Ou são pessoas que querem contentar, custe o que custar, ou estão ansiosas porque não conseguem contentar as pessoas, estão sempre atrás das modas ou de conceitos, estão ansiosas, estão depressivas. Ou são pessoas que são pregadoras, intolerantes, que vão ficar de uma ponta ou outra, ou de ir caçar. Eu estou achando a coisa mais engraçada na pandemia é o pessoal brigando com quem não está usando máscara, ou brigando com quem não está saindo. Né? Essas pessoas estão fazendo escolhas. Né? Cuida da tua parte e, né, eu acho que a melhor maneira da gente ensinar alguma coisa para alguém é através do comportamento. Né? Então, se a gente se manter, em grande maioria, ficando em casa, eu não preciso ficar regulando, né, o outro. E aí começam as guerras de vizinho. Mas, enfim, né, um faz churrasco, você leva todo mundo, aí o cara fica puto. Ele não está puto porque é o Covid, é porque ele não tem amigo mesmo. O outro tem, ele está inconformado, ele tem uma razão para reclamar. E, por último, as pessoas que se afastam, né, que não entram em nenhum debate porque acham que não conseguem, né, participar ou entender, ou é muito, muito desconfortável. É aquela pessoa que você pede para dar uma opinião numa festa, ele sempre foge, fala, vamos mudar de assunto, vamos pegar uma linguicinha e está tudo certo. Então, o marketing essencial ele entra exatamente nesse funcionamento que a Karen Horney fala da ansiedade básica, nas maneiras em que as pessoas se dividem para ela, no funcionamento dentro do que seria a neurose, o sentido da personalidade. Lógico que a gente está falando de uma psicopatologia super pobre nesse sentido, é mais metafórica de funcionamento. Ela nem fala de pessoas psicóticas, embora ela entenda que tenha. Então, o marketing existencial hoje, por exemplo, em São Paulo, ele está ligado à bicicleta, a andar de patinete, a consumir produtos com cara de que são orgânicos, coisas que protegem certos nichos. Mas a verdade é o seguinte, né? O ser humano ele tem uma série de dificuldades. É muito mais legal eu ficar preocupado com as crianças da África do que do Capão Redondo que está muito perto. Porque perto eu posso pegar intimidade, pode dar trabalho, eu posso ter que fazer alguma coisa mais séria. E é mais fácil ficar preocupado com Médicos Sem Fronteira, né? Então, esse marketing ele faz com que eu me segue para não fazer as coisas que eu poderia fazer. Nesse final de semana, eu fui dar uma volta no centro de São Paulo. Por que você foi fui dar uma volta no centro de São Paulo na época do Covid? Porque eu tinha acabado de tirar um carro novo, eu resolvi dar uma volta, né, e fui andar pelo centro de São Paulo. E aí eu fiquei assustado com o número de pessoas que estavam morando na rua, acampadas, em detrimento. A população de rua está aumentando muito em São Paulo. E lá no centro está uma situação assim, parece em bandos, né? Não estou falando no sentido de que eu acho que não tem que ficar lá, que sujo, no sentido de que eu estou chateado de ver como a crise, né, aumentou as pessoas na rua. E eu estava numa fila de carros para passar pela parte do centro, que são ruas menores, para quem não conhece São Paulo, de paralelepípedo, parecendo, né, o centro mais histórico. E aí uma mulher parou na frente e tinha um carro entre eu, né, atrás, eu era o terceiro, e o carro começou a buzinar desesperado. Eu vi que a mulher estava demorando, né, na frente, eu sou uma pessoa que odeia usar buzina, eu estava ali só observando. E o cara buzinando, o cara xingando, de repente a moça estava saindo do banco do passageiro, rasgando um saco de plástico de cobertor para entregar para um morador de rua. Né? Então ela estava fazendo alguma coisa. Eu me senti muito bem de não gostar de tocar buzina, né? De que o cara mais escroto era o cara do meio. Eu era um cara um pouquinho mais legal, conseguia enxergar a cena. Mas o que acontece? Naquele momento, né, que eu também estava horrorizado, eu estava pensando também o que eu estava fazendo, deixando de fazer para lidar com aquele problema. Aquele problema não é só daquelas pessoas, aquele problema não é só da Prefeitura de São Paulo, aquele problema eu acho que me aflige também como pessoa. Né? Então, o marketing essencial, ele transfere as pessoas para lugares distantes dessas coisas que são reais. Né? É engraçado, às vezes, por exemplo, se alguém chega no consultório e você, né, fala, eu vou distribuir sopa de noite, né, no centro para pessoas que são, né, necessitadas, é capaz da gente ficar olhando essa pessoa para ver se ela tem algum problema existencial, de necessidade, né, de angústia,
Por isso que ela está cuidando. E o cara que está andando de patinete, de terno e gravata super sofisticado, é um cara antenado, é um cara legal, tá? Não poluindo a sociedade. Então, certos valores também aqui nesse país estão extremamente perdidos. Né? Estão perdidos no sentido não que não vão encontrar mais. Estão desorganizados. Né? Bom, a gente tem até EMA recebendo cloroquina, que imagina o resto. Fala, Denise. Não, só para complementar aí, que eu acho que é super... Hoje, por um acaso, né, eu tava com a minha mãe, né? Marcelo conhece bem minha mãe. Já tomei muito lanche da tarde lá, gente. É mó legal. Eu parei no estacionamento e eu estava dentro do carro e minha mãe entrou. E aí ela saiu, assim, eu vi que ela tava brava, né? E ela entrou, assim, tipo, aqui é uma cidade pequena, né? Então a gente acaba indo sempre na mesma padaria. E ela chegou assim pra mim e falou assim, não, você tá vendo esse homem aí? Que o homem tava com mais cara de bravo ainda, né? Pra não dizer outra coisa. Eu falei, ai, meu Deus, o que ela aprontou, né? Diz que o homem parou, assim, na frente, né? Das vendedoras. A padaria fez o quê? Fez botou uma... Como é que fala? Uma contenção, né? Uma contenção. E elas estão servindo as pessoas. E diz que o homem tava, assim, na maior grosseria com as meninas e falando assim, oh, sua estúpida, eu não vou levar esse pão branco. Me dá aquele outro pão. Tira aí esse cercadinho. Você não tá entendendo que você tá me atrapalhando? E as meninas começaram a debandar, assim, todo mundo caladinho. Aí tem uma lá que é mais antiga, que virou para ele. Falou assim, o senhor vai lá e fala com o dono. E a minha mãe, né, você conhece bem, virou e falou assim, meu senhor, um pouco de educação não vai te fazer mal. Por isso que eu gosto da tia. Ela ficou muito brava. Não, ela ficou muito brava, né? Aí vem alguém e fala assim, não, a senhora, muito obrigada, esse homem toda vez que vem aqui, ele faz isso, né? Minha mãe falou assim, não, mas ele não pode fazer isso não é hoje nem nunca, entendeu? Ele tem que aprender a tratar as pessoas, né? Então, é exatamente isso que você está falando, porque assim, a gente perde a noção, às vezes a gente pensa assim, né, nessas atitudes de levar um cobertor, levar uma sopa, mas o que eu tenho notado, né, e eu acho que é a mesma coisa que você está falando, que assim, em pequenas atitudes, né, que quer dizer, que péssimo esse cara, ele tá errado, entendeu? Mas a questão é que minha mãe não estava querendo ser sociedade, politicamente Denise, correta. Então, a gente né? também está numa sociedade, Denise, que todo mundo tem direito e tudo é comprável. Exato. Tá? Então, assim, eu acho que a moral, essas coisas... Hoje a gente vê a palavra moral, né? Embora em psicologia a gente divida entre moral e ética, não tem nada a ver, é a mesma palavra, né? Os filósofos moralistas não são aqueles que cagam regra, né? Então, falando dos costumes, dos comportamentos, tem um histórico, vem, né, desde, eu acho que basicamente desde Sócrates, né? A partir do momento que ele fala que o homem, né, como medida, né, para a ideia das perguntas, né? Antes dos pré-socráticos, que estavam pensando em se a luz era a parte principal, se a água, se o vento, assim por diante. Então, mas hoje o problema é que todo mundo se acha no mundo de direitos, todo mundo só tem direito, ninguém tem dever nenhum. Tá? E aí essas pessoas, elas se sentem, ela acha que ser assertiva é ela poder falar sobre o direito dela no tom que ela quiser. Primeiro que nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, entendemos a assertividade como um comportamento extremamente complexo, que deveria ser ensinado desde a infância. Eu tenho que tomar uma atitude frente a um problema, sem ser passivo, né, sem engolir sapo, sem ser agressivo, sem fazer que nem esse homem, levando em consideração os meus direitos, levando em consideração o direito do outro e minimizando problemas futuros. Então, quando a sua mãe, por exemplo, ela vai lá e interfere, que ela está irritada, mas ela não levanta a voz, porque ela acha que ela também tem direito de dar a opinião dela, que ele deu um piti, mas ele precisa ser orientado. Que ela não precisa pegar um rodo e quebrar nas costas dele, embora ela tenha vontade, né? Eu também, né? Imagina o susto desse homem. Ele ia voltar ótimo, né? Ele ia ficar consertado, né? Ele ia pensar em falar e ia fazer aquela baixada assim. Né? Olha lá, o Breno falando que embora seja o correto. Eu acho que assim, a gente gosta dessas imagens, tá? Mas ainda não são corretos, não. Então, assim, a ideia de ser assertivo
ele está muito distante da... Bom, primeiro porque a gente está tendo uma polarização gigantesca há muito tempo, né? Até brincando com aquela ideia de que o brasileiro é super tranquilo, ele é calmo, ele não tem preconceitos, que é um país só de alegria, né? Na verdade, a gente é um grande grupo de hipócritas, né? Já dizia o Nelson Rodrigues, né? E que ele, sem conhecer a internet, ele falava que o problema do idiota é que ele ia descobrir um dia que ele era a maioria, ia na merda, né? E deu. Ele não falou merda, mas Deu. enfim. Só para ajudar, eu acho que um livro bem indicado para esse momento é esse aqui. Não sei se vocês conhecem. É da Jean Twenge. É o único livro que tem em português dela. A Jean Twenge, ela estuda o que a gente chama de geração X, geração Y, os millennials, né, o que eles chamam lá de Z, e a geração iGen, que seria a geração que começa a trabalhar, mexer com iPhone. Então, acho que está tudo no touch. E o que ela vai falar aqui na capa é exatamente o seguinte: por que as crianças super conectadas hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta? Só que antes a gente tem a geração Y, geração millennium, que vai achar que tudo é direito dela, que tudo é comprável, que tudo é negociável, tudo pode ser estabelecido, que tudo é direito, que se uma rua está fechada, eu estou impedindo ela de... Não tem nada assim, pode cair um negócio, você vai se machucar, não. Né? Como é que tem o direito de fazer uma obra aqui no dia que eu resolvi correr ou andar de patinete? Né? Uma das coisas que teve uma grande discussão aqui em São Paulo foi quando começou a pandemia, o Haddad tinha feito a Paulista ficar fechada nos dias de domingo. Isso se manteve. E quando começou o Covid, para evitar aglomeração, eles não fecharam mais a Paulista. Né? Isso virou um auê. Tá? Eu não sei se em Divinópolis tem isso, ou em BH, mas o pessoal que anda de bicicleta, em grupos, aqui eles se acham superiores a qualquer pessoa. Eles não só param ruas, como eles xingam também as pessoas, eles cortam os carros, porque eles estão evitando eles estão fazendo um esporte, eles vão durar mais tempo que a gente, porque eles são pessoas esportistas, eles fazem coisas legais, vêm né, sightseeing, e não consomem gás carbônico, quer dizer, não produzem gás carbônico através da combustão de combustíveis fósseis. Então, são pessoas muito legais. A gente deveria se render a eles e ter a santa igrejinha da bicicleta, como do CrossFit, entendeu? Eu sou do CrossFit, também. Ele acha... Aqui é do CrossFit, Marcelo. Ele pega o pneu, né? Vai, leva para um lado, aí depois ele traz e volta, e você fala, você não planejou isso aí, né? Porque não está bem, não está claro, né? Vai para um lado, faz um esforço, aí volta, não teve planejamento nessa ação. É óbvio. Né? Ele acha que está chegando em algum lugar e ele está errado. Piadas à parte, né? Mas assim, a geração das facilidades, né? Também hoje estão se invertendo também para pessoas cada vez mais inassertivas. Ou a gente encontrar um senhor desse doido aí gritando, né? Uma mediocridade do pão tá mais claro ou mais escuro e ele achar que ele tem direito de xingar qualquer pessoa. Espero que esse vídeo chegue lá nesse senhor para a gente dar risada dele. Espero que não seja pai de ninguém, tá? Pode ser um avô, que a avó é assim, dá uma desmerecida. Não. Então tá bom. Então, hoje, se você também não discute melhor a noção do marketing existencial, na discussão do consultório, você pode estar levando o problema exclusivamente para a pessoa, né? E não deixando ela esclarecida sobre também como aquilo afeta ela, por ela estar dentro ou fora da manipulação. Da manipulação social. Né? A questão da pessoa, muitas vezes, quando ela está lidando, uma pessoa com transtorno do corpo dismórfico, se você deixar, hoje, ela pode chegar, a gente tem um estudo aqui em São Paulo, em média, né, aos 42 anos, a pelo menos 15 intervenções cirúrgicas. Por quê? Porque tem um monte de gente que não está nem aí se ela tem um problema de transtorno dismórfico corporal. A pessoa quer vender uma cirurgia, quer fazer um botox, quer fazer um fio, sei lá do que, quer fazer um preenchimento, não importa. E essa pessoa vai, nunca satisfeita, ficando cada vez pior. Então, quando a gente não tem também a questão ética e a gente tem só a solução de venda de produtos, a gente também está corrompendo. E quando alguém tem uma posição, então alguém fala assim, a Cássia Kiss, ela teve dois momentos, uma que ela se
se declarou, né, bipolar, e num outro momento ela se declarou que ela largou muito da beleza dela e que ela tinha muitas rugas em detrimento de que ela nunca se importou pelo próprio quadro da doença, né? Mas é também uma escolha. Eu acho que assim, certas rugas ou certas situações mostram a história de vida da pessoa. Não é que a pessoa está com ruga que ela está feia, né? Então, as pessoas estão cada vez mais com essas ideias porque isso é um balcão de negócio. Se eu não tiver rugas, eu vou me sentir melhor, vou me sentir rejuvenescida. Lógico que tem coisas gostosas nisso. Mas a que ponto também que eu estou fazendo essas coisas? Isso faz sentido para mim ou eu estou indo num rebanho? A gente está pedindo imunidade de rebanho, tem outras coisas que a gente já está com imunidade de rebanho, né? Fazer botox, ou fazer... Tem coisas que são legais de você poder, sei lá, né, cuidar, né, gerar autocuidado, mas tem pessoas que se deformam completamente, ou que estão fazendo coisas que elas não se reconhecem mais. Né? Pessoas que vão terceirizar a autoestima. Exatamente, Poliana, perfeito. Eu vou terceirizar, o que eu acho também completamente complicado, né? Assim, porque é engraçado que lógico, tem pessoas que, né, são muito boas na questão da dermatologia, cirurgia plástica, etc. Mas assim, uma pessoa, por exemplo, que não estudou história da arte, que não tem uma noção de beleza, né? O rosto das pessoas são completamente assimétricos. Tem gente que vai ficar, sei lá, imagina pegar um dermatologista com toque que quer deixar, né, um cirurgião plástico totalmente simétrico, vai dar ruim na história, né? Tem um filme também. Não precisa, Marcela. Hoje o que se fala em harmonização facial, né? Aí, se você procura determinada, né, que aí pode ser, sei lá, dentista, né, não é só dermato, não é só cirurgião plástico, então tem uma gama enorme aí de profissionais, né, que, não, eu faço harmonização facial. Você sabe exatamente de onde aquela pessoa saiu, né, de que consultório, porque a harmonização de acordo com aquela pessoa, né? E aí vende-se lá o nome daquilo. Gente, qual é a harmonia daquilo? Né? Não, bocas padrão da Globo, né? Que você vê que as atrizes todas têm a mesma boca. Então, mas o engraçado, você sabia que uma das coisas que mais dá problema de queixa para o paciente, que é necessário, são médicos de maxilo, bucomaxilo, né? Porque às vezes tem problemas e eles vão entrando aí numa questão de órtese, de deixar a coisa completamente reta, correta, e a pessoa depois se sente mal porque ela não se identifica, que ela perdeu. Não adianta ele levar a foto para tentar, muitas vezes, é que a pessoa coloca um outro padrão de como a mandíbula tem que encaixar. E dá um problema, né, nesse sentido. Falando também numa outra coisa que é comum para essa coisa do marketing essencial hoje, o coach vende... depois a gente fala do coach, isso mesmo, Branca. Daqui a pouco a gente vai falar mal de coach. Eu adoro. Mente desocupada, oficina de coach. Melhor parte. Tá? Mas a questão de você pedir... Cansei só de ler o comentário, nem vi o que era, mas enfim. A questão de você hoje, por exemplo, com bucomaxilo, muitas vezes com questões de traumatologia, ele resolveu o problema, a pessoa está indo lá. Só que depois todo mundo começa, mas você não está bem, você não tá... Só que as outras intervenções não ficam nunca suficientemente bem. Tá? E essas pessoas chegam no consultório se queixando, né, por fazerem mais, e eles começam a falar assim, olha, a segunda foi erro médico. Não, eu acho que a questão toda foi você não ter paciência, né, para deixar um tempo para você se observar melhor e entender para onde que você vai. Exato. Né? Até porque tem uma pressa hoje. Tudo é com pressa. Né? Hoje, por exemplo, o que as pessoas estão batendo na tecla com todas as mulheres? Que elas têm que congelar óvulos. Porque as mulheres têm filhos mais tarde, mulheres seculares têm meio filho, não tem nenhum inteiro, né? Na média. Né? Mulher religiosa tem 3 filhos em média. Né? Então, o mundo vai ser evangélico e muçulmano, é o que vai ter mais filhos. O judeu vai dar uma corridinha atrás, mas não vai dar muito certo, sempre dá problema. É muito primo junto, vai dar errado. E aí, as mulheres que começam por carreira, por pós-graduação, casar, comprar um apartamento, hoje
aos 32 anos, elas são assediadas. Vamos guardar os seus ovos para você ter filho quanto você quiser. Imagina então, Denise, uma pessoa hoje fala, com 59 tá bom. Trazer aquele óvulo. Tudo dá certo, vai dar tudo certo. Vai nascer. Você imagina a paciência dessa mãe aos 60? Uma criança de meses. Então, elas estão vendendo a obrigação de que você tem que ser mãe, de que você tem que se realizar. São coisas altamente questionáveis. Altamente questionáveis. E outra, será que você tem a mesma paciência? Né? Por exemplo, a gente percebia, a gente estava numa época que estava tendo uma explosão lá em Santos de meninas grávidas com 13 para 14, 15 anos, lembra? Em Santos, tinha uma professora nossa que fazia um trabalho, né? A gente não tinha problema nenhum no parto dessas moças, porque a bacia já abria, a criança era projetada, ela emagrecia logo depois, já estava pronta para transar de novo, engravidar, a gente tinha que tomar cuidado para não ter 4, 5 filhos. Era um efeito social. Hoje o efeito social é que a mulher está tentando, né, entrar no ambiente de trabalho e ainda ter filho é dado como se fosse um prejuízo para a sociedade. Aí vai parar, vai ficar 6 meses, vai ter auxílio, não sei. E as pessoas vão postergando. O que acontece? Um grupo falou, vamos oferecer aí que a gente guarda, essas mulheres vão ter filho quando quiser, quando a cabeça estiver boa. Então é sempre nessa estrutura que a ideia do... Então, ser original, ser verdadeiro, lidar com questões verdadeiras da sua existência, na terapia, se eu não souber me meter um pouquinho mais em ter críticas sobre esse assunto, eu posso perder coisas relevantes no assunto com o paciente. Então, é o adolescente que já vem chegando no consultório perguntando se estava tudo bem beijar meninos e meninas. Não que você vai determinar o que ele vai beijar ou não. Então, descobrir por que ele está com essa dúvida. Né? Tem alguém que vai estar em dúvida por uma dúvida legítima. Né? E tem gente que não vai estar por dúvida legítima, vai estar por uma moda, vai estar por uma pressão social. A gente não vive sem pressão social. Quer dizer, eu e a Denise, há pouco tempo atrás, fomos formados numa época em que a gente torcia o nariz para a psicologia social, né? Que meio que só lidava com certos temas muito com nichos muito específicos. Hoje não. A gente tem grandes estudiosos, tem assuntos, né, super relevantes, altamente interessantes, capilarizados, que pegam outras questões, né? Desde a questão do racismo, desde a questão do grupo menos privilegiado socialmente, desde o consumo de crianças mais abastadas, se tem mais uso de tela, menos... Veja a história do Covid, que quando você divide escola pública para escola particular, a escola pública tem gente que não tem acesso nenhum à internet, que chega aqui em São Paulo a 35%. Então, 35% não tem nenhum celular para ter acesso à internet para poder estudar. Né? Então, essas pessoas elas estão completamente fora do sistema. Né? Então, o marketing essencial pode parecer, às vezes, uma coisa de sociedade rica ou de que pessoas que vão consumir certos conteúdos, mas é uma necessidade do dia a dia hoje. É essa discussão. Né? Se eu consigo entender por que as pessoas estão em crise sobre o consumo dela, o que elas querem passar por serem melhores ou super adequadas, ou o que elas querem atingir, né? Andando de bicicleta ao invés de andar de carro. Vamos começar a trocar pergunta com todo mundo? Que eu prefiro do que ficar... Embora eu estou aqui olhando para a Denise, a Karina escolheu bem para eu matar a saudade da minha amiga, e colocou aqui, ela sumiu com o papel de parede chique dela. Sumi A não, Marcela deixou... Olha lá. Como é que é, cara? Sumi não, tô aqui. Tá aí, ainda com a luz dela de blogueira. Vamos fazer outra etapa, Denise, que faltam 3 minutos, que aí a gente inicia a terceira etapa. Eu já quero... né, para poder... Uma pergunta. Chama o patrocinador. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar no mesmo link, tá? A gente vai encerrar só para poder voltar no tempo certo, para não haver corte na fala de ninguém. Tá bom? Falar do coach, meter pau no coach. Verdade. Eu quero falar da gourmetização das coisas. O raio gourmetizador. É o raio. É isso. É isso aí. Que agora tudo é gourmet. Tu quer gourmet, tudo tá? É gourmet. Exatamente. Vamos fazer uma live gourmet agora. Peraí. Isso.